Vamos à nossa primeira entrevista. Entrevista. Vou conversar com Sam Alcântara, psicanalista, falar sobre transtorno dissociativo de identidade, conhecido como múltiplas personalidades. Sam Alcântara, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN, tudo bem? Bom dia, o prazer é todo meu. Queria também saudar a quem está nos escutando aí em Salvador e espalhados pelo Brasil. Sam, algo que tomou conta, né, das redes sociais, muita gente se questionando como seria possível, né, aquela jovem que apareceu no Fantástico, a Giovanna Blasi, de 21 anos, que usa vários nomes, várias personalidades, e profissionais da área de psicanálise disseram que ela tem um transtorno dissociativo de identidade, o TDI. Queria que você explicasse um pouco para a gente o que é esse transtorno, Sam. O transtorno dissociativo de identidade, principalmente o que a matéria do Fantástico bem expôs, é que pessoas que são acometidas por esse transtorno apresentam uma característica muito específica e muito rara, que historicamente foi analisada dentro da psicopatologia, da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia, como transtorno de personalidades múltiplas, ou como Freud chamava ali no começo do século XX como neurose de guerra, a partir de um encontro traumático, onde a pessoa, para se defender, entra em dissociação. E a dissociação, ela é uma característica de memória que apresenta amnésia, que você simplesmente esquece daquele eu, daquela identidade que viveu a experiência traumática, criando e formando, nesse caso específico, no TDI, uma nova identidade, um novo eu, que coabita o mesmo corpo. É interessante, inclusive, frisar que, hoje em dia, pessoas que são diagnosticadas com transtorno dissociativo de identidade, elas percebem o trânsito dessas identidades dentro deste corpo como um sistema, né? E tanto que, na matéria, as duas pessoas que aparentemente são mulheres, porque nasceram biologicamente como a gente chama de mulheres, apresentam múltiplas identidades e se auto-intitulam como sistemas, tanto que a Sistema República e a Sistema Resiliência tem mais de 15 personalidades, e essas personalidades, essas identidades, esses eus, eles transitam entre personalidades que parecem mais femininas, que parecem masculinas, que parecem infantis, e esse transtorno tem uma característica básica: a incapacidade de recordar de eventos diários, de informações pessoais importantes e eventos traumáticos e estressantes que são tipicamente perdidos, né? E a causa, ela tem uma etiologia baseada na psiquiatria a partir dos anos 80, que esse diagnóstico foi construído nos Estados Unidos, em abusos sexuais infantis. Inclusive, é o único transtorno psiquiátrico que tem uma etiologia tão fechada. Agora, Sam, seria uma forma que essas pessoas encontram de esconder o seu eu e colocar em evidência algo de imaginário? Seria isso? Eu não sei se eu utilizaria a palavra esconder, porque não é uma escolha. Sim. Essas personalidades, elas acontecem de forma inconsciente, né? E com certeza você tem razão quando se refere ao uso de uma identidade, mesmo que inconsciente, para proteger aquela identidade primária de uma experiência, de uma memória traumática. O que acontece? Imagina como se você estivesse diante de um espelho e estivesse olhando a sua própria imagem. A partir do encontro, e a psiquiatria define, como eu disse, etiologicamente, às vezes,
Esse encontro é prioritariamente com um abuso sexual infantil. Essa experiência, ela é tão violenta, tão traumática e que tem pouco aparato simbólico, ou seja, você não consegue narrar essa experiência, contar para uma outra pessoa de tal forma que se interioriza, e é como se você pegasse um martelo e batesse nesse espelho que você está olhando. E ele se fragmenta, tal qual o filme que ficou famoso, que trabalha sobre esse tema, Fragmentado, e cada fragmento do espelho passa a transmitir uma nova imagem, um novo eu. Então, aquele espelho todo quebrado a partir desse encontro traumático, tem vários eus dentro de cada fragmento, justamente para que aquele eu que sofreu a violência, ele seja dissociado desse encontro, ou seja, se afaste desse encontro. Há um esquecimento, há uma amnésia dissociativa para proteger aquela pessoa dessa experiência angustiante e traumática. Agora, Sam, o que geralmente causa esse transtorno? Como eu disse, é uma experiência de trauma. Uma coisa interessante é que quando Freud estava analisando os pacientes que ele recebia vindos da Primeira Guerra Mundial, ele chamou uma experiência de dissociação de neurose de guerra. Por quê? Porque nenhuma experiência de guerra, os combatentes, quando voltavam da Primeira Guerra Mundial, eles tinham experiências de esquecimento das mortes, das mazelas que toda guerra inflige. E esse esquecimento, essa amnésia dissociativa, fazia com que ele não entrasse em contato com a experiência propriamente dita, entretanto, apresentava sintomas diários e cotidianos que remetiam a essa experiência traumática. Então, o transtorno de estresse pós-traumático também tem essa característica de amnésia dissociativa. No transtorno dissociativo de identidade, a etiologia tem a ver com abuso sexual infantil, mas há casos na literatura que mostram que outras experiências que podem ser identificadas como traumáticas na infância fazem com que esse eu se divida. E é um problema, inclusive, de diagnóstico, porque muitas vezes pode se confundir com a esquizofrenia, que também é um eu dividido, mas que tem características sintomáticas diferentes. Eu estou conversando com o psicanalista Sam Alcântara, falando sobre transtorno dissociativo de identidade. Agora, Sam, como é a convivência social de uma pessoa que tem esse transtorno? É bem complexo. Como eu disse, a causa é quase que invariavelmente de um trauma opressivo infantil. O diagnóstico, ele se baseia na experiência histórica dessa pessoa, a partir de uma psicoterapia, de um encontro psiquiátrico ou psicanalítico. E aí, o que acontece? Essas pessoas apresentam um sofrimento muito grande. Se vocês prestarem atenção na entrevista do Fantástico, a Sistema Resiliência, tanto a Sistema Resiliência quanto a Sistema República, dizem que o que fez elas buscarem tratamento ou para saber o que é que elas tinham era a quantidade de vezes que elas dissociavam entre uma identidade e outra. E cada uma dessas identidades tem uma característica completamente própria, que muitas vezes é tratada com certo descaso. Então, o convívio social dessas pessoas é muito complexo e atravessado de um imenso grau de sofrimento, porque, como é um transtorno muito raro, muito raro, muito difícil, eu particularmente na clínica nunca entrei em contato com o paciente que apresentasse tais sintomas, e na literatura é muito difícil de você discernir, circunscrever casos clínicos, porque é extremamente raro. Fica muito difícil de você falar para o social, para o convívio das pessoas no cotidiano, para a cultura, acolher pessoas que apresentem um sintoma dissociativo de identidade, que é uma pessoa que está conversando com você com um tom de voz,
com uma percepção de identidade, com um tipo de personalidade, se apresentando com um nome, com características que você consegue reconhecer dentro daquele corpo, e do nada, como um estalar dos dedos, essa pessoa muda completamente. Muda a voz, muda o tom, muda a postura corporal, muda a forma como se expressa, muda os gostos, muda tudo. E é muito difícil você entender que aquilo é um transtorno mental e que aquilo precisa ser acolhido, aquela mudança. E que aquela pessoa, como a gente diz, é um sistema complexo e que tem causas que levam a isso. E às vezes é até assustador. Aqui no Brasil, inclusive, como a gente vive num país muito religioso, a gente escuta muito que pode ser possessão demoníaca, o que pode ser frescura, que pode ser incorporação, que pode ser atuação. Então é muito difícil o convívio social dessas pessoas que são acometidas com esse transtorno e do acolhimento da sociedade em relação a entender que ali trata-se de um transtorno mental e que não é fingimento. Agora, Sam, em consultório, quando essas pessoas elas vão fazer um acompanhamento, como é que o que é que elas relatam em relação à convivência que ela tem consigo e com todas esses personagens que ela traz para a vida dela? Não há um certo conflito? Como eu te disse, eu vou falar apenas da minha experiência com a literatura psiquiátrica e psicanalítica sobre, porque como é um transtorno tão raro, eu nunca tive pacientes que apresentassem esses sintomas. Inclusive, como eu disse, é muito confundido com a esquizofrenia, que aí sim eu tenho uma familiaridade clínica. Sim. E o diagnóstico ele é muito difícil justamente por isso, porque geralmente quando a gente recebe nos nossos consultórios uma pessoa que apresenta um quadro dissociativo de identidade, ele acontece por conta de uma experiência com lapsos de memória, lacunas de memória de eventos pessoais do passado, onde períodos de tempo durante a infância, a adolescência são completamente esquecidos, inclusive que ela pode passar um dia, 2 dias, até semanas dissociada de uma identidade principal. E geralmente quando nós recebemos essa pessoa no consultório, ela vem com uma identidade fixa e pode ser, inclusive, que seja essa identidade principal. Então, ela não vai lembrar do que aconteceu. É muito raro com um sintoma dissociativo de possessão, por exemplo, a pessoa ela se transforma em outra, é muito raro você conseguir ter acesso aos comportamentos que essa pessoa teve enquanto esteve dissociada. E aí é muito difícil você conseguir construir um quadro diagnóstico com essa sintomatologia para fechar. Pronto, aqui trata-se de um transtorno dissociativo de identidade. Às vezes demora anos para o psicanalista, para o psiquiatra ou para o psicólogo conseguir perceber a sutileza dessas mudanças, dependendo do caso. Ou então, em casos muito agressivos, como o Sistema Resiliência e Sistema República, que estão com notoriedade muito grande na internet, nas redes sociais, que fazem a dissociação e fazem a exposição do caso, que fica muito claro, você muda de identidade 14 vezes ao dia, 8 vezes ao dia, então fica muito claro você conseguir discernir isso. Por isso que o diagnóstico ele precisa ser baseado na história do paciente, da paciente, e também que seja analisado o contexto social, às vezes familiar, conversar com outras pessoas que convivam com aquela pessoa, para que você consiga ter acesso mais direto a como aquela pessoa se comporta diariamente. Porque se depender apenas do nosso mecanismo clínico mais viável, mais utilizável, que é uma entrevista clínica inicial, onde a gente vai fazer os processos anamnéticos, é muito difícil você fechar o quadro clínico. Agora, Sam, tem faixa etária e tem sexo? Ou qualquer pessoa de qualquer sexo e qualquer idade pode ter esse transtorno dissociativo de identidade? Essa é uma pergunta muito importante, porque esse transtorno, ele tem incidência
maior na literatura nos Estados Unidos e no Canadá, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, que começaram a explodir casos. Um caso ficou conhecido nos anos 70 de um assassino em série que tinha matado 4 mulheres, e ele foi absolvido pela corte americana porque a defesa conseguiu mostrar que quem cometeu os crimes não era ele, era uma outra identidade dele. Isso virou filmes, isso virou livros. A gente tem outros relatos, inclusive caso clínico de uma mulher que com vídeo que você pode ver no YouTube. E a pesquisa mostra que a cada 10 pessoas que apresentam quadros que a gente pode fechar no diagnóstico como transtorno dissociativo de identidade, 9 são consideradas mulheres, socialmente falando. Isso não tem uma explicação científica para o caso. A gente parte de algumas hipóteses a partir do momento que mulheres são um alvo muito mais fácil na infância de agressões sexuais, de abusos, de violências e de traumas diante da nossa cultura. E como esses casos eles são mais frequentes nos Estados Unidos, no Canadá, e tem uma incidência menor, por exemplo, no Brasil, na Europa, também parte da hipótese que uma cultura ela acaba influenciando na própria modulação do transtorno. E a gente, como eu disse, sai saltando de hipóteses em hipóteses, porque é um transtorno muito raro e muito difícil de você classificá-lo. Ele é até recente, apareceu nos manuais diagnósticos na década de 80 e vem sendo tratado nesses últimos 40 anos com certa dificuldade, porque não são tantos os casos que aparecem. Mas, como eu disse, na literatura trata-se de cada 10 casos, 9 são mulheres, e a incidência geralmente como causa de algum transtorno, de algum abuso infantil, por isso a hipótese de que há mais mulheres, e esse quadro começa a aparecer normalmente no final da adolescência, no começo da fase adulta, ali por volta dos 16 aos 23, 24 anos. E isso que eu estou falando é na maioria dos casos, mas óbvio, existem homens que têm esse transtorno, a faixa etária às vezes pode ser mais tardia ou mais cedo, mas normalmente o quadro é esse: final da adolescência, começo da fase adulta, transtornos de abuso na infância, e a cada 10 pessoas, 9 são mulheres. Como se dá o acompanhamento clínico com esse paciente, Sam? O que é indicado é um processo psicoterápico analítico para tentar fazer com que essa pessoa que é completamente fragmentada tente dar um certo grau de unidade nesse eu. Não tem cura. É muito difícil que a pessoa consiga parar de dissociar, ou seja, de transitar entre identidades, mas fazer com que isso não atrapalhe seu convívio social e não cause tanta angústia para essa pessoa, não cause tanto sofrimento. E aí a gente tem, além desse processo psicoterápico que tenta fazer com que o paciente utilize uma gramática, utilize da sua narrativa, utilize da expansão das palavras, daquilo que a gente em psicanálise chama de arcabouço simbólico, para tentar dar uma certa unidade do eu. Tem o tratamento farmacológico para sintomas pontuais de algumas comorbidades que aparecem por causa do transtorno, como um psiquiatra prescrever algum antidepressivo, algum ansiolítico, para tratar de sintomas, como eu disse, de depressão e ansiedade que acontecem em paralelo ao transtorno dissociativo de identidade, porque uma pessoa que tem esse transtorno, que convive em sociedade, encontra muitas barreiras, muitas dificuldades que convive no social, e acaba assim entrando em depressão, se sentindo muito ansiosa quando vai entrar em contato
com alguma necessidade social, de trabalho, de universidade, de escola, de relacionamento, sair para um date com um namorado ou um namorado e ficar com medo de dissociar. Então o psiquiatra às vezes passa algum fármaco para tentar diminuir a sintomatologia. Mas o tratamento mesmo, o mais indicado, ele é psicoterápico ou analítico. O que me chamou a atenção nessa reportagem é que a Giovana Blasi, ela fica o tempo todo conversando com a repórter e em momento algum ela desperta nenhum dos personagens, e já no fim da entrevista ela acabou se transformando, né, em um dos personagens e falando até das características que esse personagem tem. Sim, e é bem curioso mesmo, porque de fato parece e é tomado muitas vezes, para quem não tem um certo conhecimento do que é a formação de um eu e do que é a fragmentação desse eu. Por exemplo, em sintomas de esquizofrenia, muitas vezes acontece uma cisão do eu, onde o eu começa a escutar um outro eu, começa a ver um outro eu. E isso gera um tipo de angústia, por isso você alucina, você delira, você escuta as vozes, quando é acometido com o transtorno de esquizofrenia, por exemplo, ou seja, esquizoafetivo. Mas no transtorno dissociativo de identidade, como a matéria do Fantástico apresentou, a pessoa muda completamente o jeito de se portar. E durante a entrevista ela se manteve dentro da identidade principal, como ela chama o alter principal, e as identidades inconscientes, após a entrevista, começam a aparecer uma a uma e são convocadas uma a uma de acordo com a forma como elas são faladas. E é de fato curioso porque a gente que não está acostumado com isso acha bizarro, acha algo estranho, pode pensar que não, aquilo é fingimento, mas claro que a gente não pode acusar uma pessoa de fingimento, a gente não pode dizer que aquela pessoa está se valendo de um tipo de atuação para chamar atenção, porque com certeza aquilo causa um transtorno, um sofrimento gigantesco. E por mais repercussão de mídia que elas tenham hoje, elas têm essa repercussão de mídia em rede social hoje, mas elas já vêm caracterizando angústia, sofrimento e dificuldade de sociabilidade há algum tempo. Então, é muito difícil, inclusive, você, dentro dos vários casos, a quantidade de identidades, a quantidade de nomes e características que cada uma dessas identidades ela comporta dentro de uma pessoa. Por exemplo, a Giovana, ela diz o nome de cada uma das identidades, ela sabe características de cada uma dessas identidades, que é curioso. Elas partem de um mesmo mecanismo simbólico, ou seja, utilizam as mesmas palavras que aprenderam durante a vida, mas cada uma delas se utiliza dessas palavras de uma forma muito peculiar e muito específica. É por isso que é tão difícil, porque cada caso é um caso. Cada caso ele tem suas particularidades, eles têm sua história, sua forma traumática e seus mecanismos de defesa. Por isso que talvez seja o caso mais criticado da psiquiatria e o caso mais difícil, tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Sam Alcântara, psicanalista, nosso entrevistado de hoje. Sam, gostaria de agradecer a sua participação aqui no CBN Salvador. Eu que agradeço. Para quem quiser me acompanhar, eu estou no Instagram, @SamAlcântaraPsi, e estou aqui à disposição. Foi um prazer participar da CBN Salvador. Muito obrigada, Sam. Bom dia. 11h02. Repórter CBN.